Olá, seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios e chegamos ao capítulo de número 12. Paulo vai orientar aos irmãos a respeito dos dons espirituais, de como eles deveriam compreender esses dons, de onde vêm, para que servem, quais são. Vamos ver isso? Bom, eu preciso que você me acompanhe nessa leitura, porque esse é um projeto de leitura bíblica compartilhada. Então, você precisa estar com a sua Bíblia aberta e ler junto. Você pode parar quando você tiver dúvida, ouvir novamente. Olha que legal. Vou sempre repetir toda vida que você voltar, tá certo? E para isso, o nosso objetivo é que você compreenda o texto bíblico. Que você não diga mais, poxa, eu leio tanto a Bíblia e não consigo entender o que a Bíblia está dizendo. A partir desse nosso projeto, Deus vai nos ajudar para que você sempre compreenda, para que você tenha um bom entendimento do texto bíblico. Vamos juntos? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz assim: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre dons espirituais, não quero que continuem confusos. Bom, aqui no versículo 1, nós já conseguimos entender que Paulo, ele durante toda a carta, ou essa carta de Paulo, é para responder questionamentos daquela igreja. E havia alguma confusão ou alguma mal compreensão a respeito desse assunto dos dons. Vamos ao versículo 2. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de diferentes formas ou de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Aqui no versículo 7 nós já aprendemos para que servem os dons. No versículo 4 ao 6, nós vemos aqui a manifestação de Deus através da Trindade, essa doutrina que nós acreditamos. O versículo 4 fala do Espírito, o versículo 5 fala de Jesus e o versículo 6 fala de Deus. Voltamos agora ao versículo 8. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja
a cada um. Eu queria parar aqui no versículo 11 para que você percebesse a ênfase de Paulo sobre o Espírito, sobre a ação do Espírito. Você viu que ele, em todo dom, ele disse, o Espírito dá, o Espírito dá. E lá no versículo 7, ele iniciou dizendo, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Quando falamos sobre dons do Espírito, nós estamos falando sobre uma ação de Deus que envolve a igreja para o benefício da igreja, para amor e cuidado da igreja. Vamos continuar no versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Agora, Paulo vai utilizar a figura de um ser humano para ilustrar como os dons devem funcionar dentro da igreja. Vamos lá. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, pensa no corpo humano, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas, versículo 18, nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidados às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Aqui no versículo 25, nós identificamos o que Paulo quer dizer como mensagem principal nesse capítulo. Deixa eu ler de novo. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Versículo 26. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com elas se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm
o dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Versículo 29. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Versículo 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. E assim Paulo fecha o capítulo de número 12, nos dando aí uma expectativa do que vem no capítulo 13. Acho que você até já sabe, talvez não seja a primeira vez que você está lendo essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas nesse capítulo 12, Paulo está mostrando como é importante nós identificarmos uma ação pessoal nossa para cuidar dos irmãos. E também como nós podemos desfrutar desse cuidado quando nós olhamos para a igreja como uma comunidade de fé que pode nos amparar, pode nos trazer segurança, amor, misericórdia e graça. Bom, não podemos deixar de encerrar esse capítulo orando a Deus para que essa seja uma realidade na igreja que fazemos parte. Esse é o projeto Ler a Bíblia na Quarentena. Até o nosso próximo encontro.